Olá, meu nome é Vitor e hoje eu vou falar sobre o uso do sistema operacional Linux na área da bioinformática. Bom, uma breve introdução: o Linux é um sistema operacional baseado em Unix. Ele foi criado em 1990 e tem como principais características o seu uso gratuito. Ele é open source, ou seja, o código do Linux é disponibilizado a qualquer pessoa, e ele é open development, o que significa que qualquer pessoa pode modificar e fazer melhorias no sistema operacional. O Linux é amplamente conhecido por oferecer alta estabilidade e bom desempenho aos seus usuários. Além dos dois pontos já mencionados, o Linux oferece suporte nativo a algumas linguagens de programação, como por exemplo Python, C, Java, e isso facilita e faz com que ele seja amplamente utilizado para a criação de ferramentas científicas e também da área da bioinformática. Bom, agora falando sobre bioinformática, a bioinformática é uma área de interface entre a biologia e a ciência da computação que visa entender como funciona o processamento e o armazenamento de informação genética nos seres vivos, ou seja, como os seres vivos fazem mutações e guardam informação genética dentro do DNA, RNA e proteínas. A área surgiu nos anos 70, em meados dos anos 70, e busca criar ferramentas e métodos computacionais que processem e entendam o código genético. Uma das principais motivações para o avanço da área são estudos relacionados a doenças de origem genética, como por exemplo o câncer. Bom, com relação ao uso de Linux na bioinformática, grande parte das aplicações para a bioinformática, das ferramentas utilizadas em bioinformática, são desenvolvidas em Linux, e a maioria dessas ferramentas são desenvolvidas para rodar na aplicação terminal do Linux. Um exemplo disso é a ferramenta eUtilities do NCBI, que é o Instituto Nacional de Estudos de Bioinformática do governo dos Estados Unidos. Inclusive, grande parte dessas ferramentas tem no terminal mais funções disponibilizadas do que em versões online ou HTML delas. No caso da ferramenta eUtilities, ela proporciona ao usuário o acesso a diversas bases do NCBI via terminal, disponibilizando o download de vários documentos, como por exemplo sequências genômicas, sequências protéricas e etc. Além disso, existem distribuições de Linux exclusivamente desenvolvidas para o uso na bioinformática. Dois exemplos disso são o BioLinux e o DNA Linux. O BioLinux é uma das distribuições mais utilizadas para o estudo e pesquisa em bioinformática. Ele surgiu do esforço de vários cientistas para facilitar o acesso a softwares de análise relacionados à bioinformática. Ele possui um conjunto de cerca de 300 aplicações voltadas à análise em bioinformática, que variam desde aplicações voltadas ao alinhamento de sequências genéticas até a análise de estruturas de proteínas. Vale ressaltar que mais da metade dessas aplicações é executada via terminal. Além do BioLinux, outra distribuição muito utilizada na bioinformática é o DNA Linux. O DNA Linux é uma máquina virtual baseada no software vMPlayer, que roda tanto em Linux quanto em ambiente Windows. O DNA Linux compreende um conjunto de 30 aplicações, pequeno se comparado aos 300 aplicações do BioLinux, porém é um conjunto de grande representatividade, ou seja, todas as aplicações necessárias normalmente para a pesquisa e estudo em bioinformática, todas as principais aplicações estão presentes nesse pacote. Além disso, existem outras distribuições de Linux, não necessariamente voltadas à pesquisa em bioinformática, que fornecem ferramentas e aplicações voltadas para o meio científico e acadêmico. Exemplos são o Poseidon Linux, o Kali Linux, o Scientific Linux, o Fedora Linux e etc. Bom, em síntese, a tudo o que foi dito nessa apresentação, o Linux, ele por ser gratuito, open source, open development, por possuir boa estabilidade e
fornecer bom desempenho. Ele é uma ferramenta essencial para a comunidade acadêmica, para que sejam desenvolvidas ferramentas e aplicações para as aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento. O progresso na bioinformática está altamente ligado ao desenvolvimento de novas aplicações em Linux e em distribuições de Linux voltadas à bioinformática. A sinergia Linux e bioinformática tem proporcionado e continuará a proporcionar nos próximos anos grandes avanços no desenvolvimento de ferramentas que possibilitarão maior entendimento do genoma humano e de doenças de causas genéticas, como por exemplo o câncer. Bom, essas são as referências utilizadas nesta apresentação. Obrigado.